O fumo entra grosso em setembro. Bizarro, velho. Tudo deu errado pro Náutico nesse mês. Absolutamente tudo. Foi jogador saindo no meio da temporada porque já tinha assinado pré-contrato com outro clube. Foi o craque do time do meio pra frente se lesionando e ficando fora da temporada. Foi o Náutico pipocando 2 vezes nos aflitos. Hoje teve protesto no aeroporto. No embarque do Náutico lá pra Campinas, teve protesto da torcida do Náutico. Contra os jogadores, contra o treinador, contra a diretoria. E Hélio dos Anjos largou o aço. Largou o aço em Marco Antônio, que a gente vai dar um destaque pra isso. Hélio dos Anjos largou o aço na torcida do Náutico e basicamente se instaurou uma crise onde o acesso estava praticamente garantido. Contextualizando, né? Ordem cronológica. O Náutico vence o primeiro jogo lá em Santa Catarina do Brusque. E aí você pensa, pô, o Náutico vai para 2 jogos nos aflitos. Pega o Guarani, que o Náutico já venceu na fase de grupos, ou melhor, na primeira fase, 1-0, lá no Brinco de Ouro. Você pensa, o Náutico vai confirmar favoritismo, vai chegar a 6 pontos. Depois pega a Ponte Preta, nos aflitos de novo. Você pensa, pô, pelo menos somos um empate, vai a 7. E aí tem um segundo turno, basicamente para ir administrando a gordura criada pro terceiro e pro quarto colocado. No segundo turno, nos 2 jogos fora, contra a Ponte e contra o Guarani, soma 2 pontos no máximo, vai a 8-9. E o jogo contra o Brusque é o famoso jogo para cumprir tabela. Ou no máximo o Náutico precisando só pontuar para se classificar para a próxima fase. No máximo para chegar a 10 pontos. Era um cenário muito tranquilo, de paz nos aflitos. Pois bem, o Náutico ele consegue a proeza de perder para o Guarani, perder para a Ponte Preta, se afundar, vamos dizer assim, na terceira colocação. O Guarani venceu na última rodada e o cenário agora está bem claro. A tendência é que o Náutico perca de novo para a Ponte Preta, a Ponte conquiste o acesso matematicamente falando já na próxima rodada, no próximo sábado. O Guarani vai pegar o Brusque no Augusto Bauer. O Brusque que perdeu todos os jogos até o momento. A tendência é que o Guarani vence esse jogo e vá a 9 pontos. Ou seja, se tudo ocorrer dentro da naturalidade, às 9h30 da noite, no grupo C, já vai estar definido quem vai subir para a Série B e quem vai ficar na Série C. O Timbuzinho tem tudo para mais uma vez nadar, nadar e nadar e mais uma vez morrer na praia. É bizarro, cara. Que time pipoqueiro. E aí você abre a página do GE, primeira manchete, primeira matéria. Torcida do Náutico protesta contra o elenco no aeroporto. Segunda matéria, Vinícius tem lesão confirmada e desfalca o Náutico contra a Ponte Preta. Beleza, que ele pipocou, perdeu o pênalti lá e tal. Ok, eu sei que ele perdeu o pênalti contra o Guarani, beleza, no jogo dos aflitos. Mas mesmo assim, é um dos melhores jogadores do Náutico do meio pra frente. Talvez o melhor. Já que Patrick Alan tá lesionado e está fora da temporada. E aí vamos falar de Marco Antônio. Você desce aqui as matérias, né, do GE e tal, você vai dar uma olhada no que tá acontecendo. Aí você vê aqui, ó, volante Marco Antônio está fora dos planos do Náutico na temporada. É bizarro. Aí tu fala, Marco Antônio é um jogador horroroso, é? Não, ele até é um bom jogador. Foi um dos jogadores que mais participou em gols do Náutico nessa Série C. Bom jogador, pode jogar de segundo volante e pode até jogar de meio atacante para substituir Patrick Alan. Aí, pô, por que a diretoria do Náutico mandou Marco Antônio pra fora? Porque ele já tinha assinado um pré-contrato com o CRB. Ou seja, o Náutico tá se esfarelando, se esfacelando. Primeiro, tecnicamente, perdeu Patrick Alan, Vinícius, Marco Antônio. 3 peças, de certo modo, importantes para o Náutico. Se esfarelando psicologicamente, porque perdeu os últimos 2 jogos nos aflitos. Vai pegar agora um Guarani com o Brinco de Ouro, deve estar bem cheio. E os caras motivados, se vencer o jogo contra o Náutico, vão encaminhar muito a classificação para a Série B. Ponto. E o Náutico esfarelado na pontuação. Só tem 3 pontos. Ou seja, tudo foi por água abaixo em papo de 2, 3 semanas. Tudo era flores, tudo era mil maravilhas. A torcida do Náutico já estava fazendo os planos. Pô, vou jogar contra o Sport ano que vem na Série B. E eu também, como torcedor do Sport, o que eu mais queria era enfrentar o Náutico na próxima Série B. A tendência é que o Sport quer para a Série B, essa é que é a realidade. E eu queria ter os meus 6 pontos garantidos. Ou pelo menos 4, um empate, uma vitória é quase que certo, né? Porque o Sport ganha no Náutico lá e louco quase sempre. Ou pelo menos ganha e empata. Então era isso que eu tava esperando. Mas, meus amigos, o Náutico ele consegue, inacreditavelmente, colocar uma crise absurda. E o cenário hoje de projeção de subida para a Série B de 10% no máximo. 90% de chance é do Náutico morrer na praia mais uma vez. E o Náutico reage à repúdia de protesto de torcedores no aeroporto do Recife. Vamos acompanhar aqui o vídeo rapidez, tá? Levaram o gol do lateral, levaram o gol do lateral, pô. Ó, levaram o gol do lateral, pô, levaram o gol do lateral. Caralho, você não vai ver, porra. Levaram o gol do lateral. Bruno Mezenga é craque, pô. Pelada, leva o gol do lateral, não, pô. E a gente vai pelada, leva o gol do lateral. Tu deixa ele no bolso do gol, pô. Tu deixa ele no bolso.
Ó, Paulo Sérgio tá aqui, Hélio dos Anjos revoltado. Como é que tu deixa Hélio Borges no banco, Hélio? Hélio Borges no banco, né? E Hélio dos Anjos falou que jamais admitiria aquele tipo de situação que aconteceu no CT do Sport. É um absurdo, eu não vou admitir como treinador do Náutico isso acontecer aqui no clube. Aí acabou acontecendo no aeroporto. E ele tá revoltado. E reagiu contra as ofensas e as palavras de xingamento aí dos torcedores do Náutico. Tem até a própria matéria aqui do blog do torcedor. O Náutico foi alvo de um protesto de integrantes da organizada no aeroporto do Recife. Antes, óbvio, do duelo ali do embarque contra a partida, contra o jogo da Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli, né? Durante o ato, torcedores cobraram o elenco e a comissão técnica, com gritos: tem que ter raça pra jogar no meio timbu. E a outra: ou joga bola ou a porrada vai comer. Não, como é? Ah, é I-O-U. Tem que ter raça pra jogar no meio time. A situação não foi bem recebida por técnico Hélio dos Anjos, que respondeu de forma ríspida: porrada aqui não. O clube classificou a ação como ato criminoso e informou que cobrará identificação e punição dos envolvidos. Em nota oficial, o Náutico repudiou a manifestação e anunciou que solicitará investigação aos órgãos de segurança pública. Bom, tá aqui toda a nota do Náutico, viu? É, meu amigo, tá pegando fogo o cabaré, viu? Cabaré em chamas. E Hélio dos Anjos largou o aço no empresário de Marco Antônio. Vamos acompanhar esse trecho da coletiva que tá bom demais. Ele foi, para mim, bom assinatura. Isso realmente está abalando o atleta e até que ponto você ainda vai ter condições de manter como isso realmente está abalando, ele caiu. A água até caiu aqui do Hélio dos Anjos, ó, saca? E produção, esses dois últimos jogos assustadoramente. Isso realmente está abalando o atleta e até que ponto você ainda vai ter condições de mantê-lo como titular. Ó, o Marco é um menino muito bom, família boa, cabeça boa, umas 10 pessoas, eu entre elas, Guilherme, Vinícius, Auremi, todas as pessoas que têm um ponto de equilíbrio e uma certa experiência no mundo do futebol, alertou o Marco, para ele deixar as coisas acontecerem. O Marco estava sem empresário. O dia que eu conversei com ele, eu falei: olha, eu não me sinto no direito de te indicar qualquer empresário para você, Marco, não me sinto. Eu não indico empresário, não tem porquê, mas eu posso te orientar. Calma, pega um empresário a nível nacional, você está com um passe na mão. Porque hoje é incrível, né? O cara recebe do clube e o passe dele está livre, porque quando ele está sem empresário, aí, né? Espera, final do ano, você está fazendo um bom campeonato. E o discurso, não foi combinado esse discurso. Esse discurso, quando o Guilherme do pai, coincidentemente, todo mundo está falando o que o senhor falou para o Marco. E o Marco sentiu-se no direito de assinar com um empresário, que para mim tem um histórico péssimo. Vocês ouviram falar no Gustavo, como é que é? Ouviram falar mais no Gustavo Maia? Sumiu. Gustavo Maia simplesmente desapareceu no mapa. Tava no Sport, ele sai do Náutico, né? Vem pro Sport, tá naquele rolo da questão contratual, beleza. Vem pro Sport de graça. E aí, o que é que aconteceu? Gustavo Maia foi subutilizado pra mim na temporada. Acho que ele deveria ganhar mais minutagem. Não era um jogador de todo horroroso, não. Não acho que é jogador de Série A, meu Deus do céu, tem que ser titular. Mas é um bom jogador. Pra composição de grupo ali numa Série B, eu acho que ele pode ajudar para um time de meio de tabela. Nada muito além disso. Dito isso, foi subutilizado no Sport, deveria ter mais minutagem. Tá, beleza. Ele sai do Sport e vai pro Criciúma para receber mais minutagem no Criciúma, na Série B. Simplesmente o cara não jogou, pô. Teve um jogo só que ele jogou no Criciúma. Só, mais nada. Sumiu. Aí teve uma proposta de um clube aí do futebol no exterior, que fez uma proposta por ele e tal, mas acabou que ele não saiu. Não deu certas negociações. E Gustavo Maia segue lá no Criciúma sem receber nenhuma minutagem. Bizarro. Gustavo Maia simplesmente sumiu. O plano de carreira de Gustavo Maia, em tese, seria bom. Pô, eu saio de uma Série C, eu vou para uma Série A. Beleza, que numa Série A eu vou ter pouco espaço inicialmente, mas eu vou ter o início da temporada para me destacar. E continuar ali, dar uma sequência e tal, ganhar ritmo de jogo, ganhar sequência com jogadores, entrosamento. E talvez na Série A eu tenha mais espaço. Para isso eu tenho que fazer um bom campeonato pernambucano, uma boa Copa do Nordeste. Gustavo Maia acabou não fazendo. Aí eu não vejo que é só culpa do empresário necessariamente, não. É culpa do jogador também, que tem sua própria limitação e não conseguiu vingar tanto quanto se esperava, ou tanto quanto ele deveria, enfim. Ah, então talvez ele deveria ir pra Série B, meu amigo. Dinheiro, grana no bolso. Grana no bolso de Gustavo Maia, vai pra Série A.
A projeção é boa, né? Lógico. O esporte é vitrine, pô. Se der tudo errado no esporte, ele cai pra Série B, como ele tá no Criciúma. E dando tudo errado pra ele no Criciúma, ano que vem, ele vai pra um CRB da vida. Um time de meio de tabela de Série B. Em contrapartida, o Náutico continua na Série C. Então, de certo modo, foi até bom pra Gustavo Maia, se você parar pra analisar. Ouviram? Né? Essa balela de 600 mil dólares, que não vai. O esporte tem gente inteligente. Ele sabe que se tem um negócio, o esporte vai negociar. O esporte, você entende? Tem pessoas capazes de entender o que é isso. Você não viu falar mais. Você está entendendo? E o Marco optou por isso. Hélio dos Anjos tá muito arretado, velho. Tá muito pé da vida, velho. Optou por isso. E eu particularmente falo uma coisa hoje verdadeira. Verdadeira. Hoje, inclusive, eu estou muito triste, porque um treinador que me ajudou muito está passando por um problema de saúde sério, que é o Sebastião Lazzaroni. Sabe, o Sebastião Lazzaroni me ajudou muito no início de carreira como jogador. Então as minhas referências sempre foram os treinadores, não como treinador, como jogador. E por isso que eu virei treinador. Você está entendendo? Porque eu recebia muito conselho de treinador. Jogador de futebol hoje, você entende? Referência porra nenhuma de treinador. Treinador é um cara qualquer, mas você sabe quem faz a cabeça desse treinador ser um cara qualquer? Os empresários. Porque quando você tira o jogador do time, o empresário, a primeira coisa fala, fica tranquilo. Fica tranquilo. O conselho é esse. Não vai à luta, não. Vai à luta, vai trabalhar, você vai ter chance, corre atrás. Não, você está mal posicionado em campo, é a conversa. Fica tranquilo que eu já estou com proposta. É isso que eu ia falar. Fica tranquilo aí que eu já tô buscando um clube aí pra você. Para você, em dezembro. E o jogador, infelizmente, não escuta mais treinador. Tem os que escutam? Tem. Eu tenho. Nesse time da Ponte aí, não sei se vocês viram, no mínimo 7, 8 jogadores vieram me cumprimentar. Porque tem uma relação boa profissional. Então esse é o problema, sabe? Então o Marco achou por bem, junto com o seu empresário, né? Ir para um clube que eu sei qual é o contrato hoje. Eu sei qual é o contrato. Eu fico com dó deles. Eu tenho dó de jogador numa hora como essa. Eu, sinceramente, quando me contaram essa semana, ó, professor, se eu contar para o senhor qual foi o contrato do Marco no CRB, o senhor não vai acreditar. Por isso que eu falo. 80% dos empresários são aproveitadores. Porque uma coisa eu tenho certeza. O dinheiro adiantado o empresário pegou. E o Marco só vai pegar salário a partir de janeiro. Para mim já muda tudo. Já está tudo errado. Você entende? Porque eu não meto uma assinatura num contrato, meu velho, se na pior das hipóteses não tiver aqui na minha mão. Como jogador eu faria isso. Você está entendendo? Então, essa é a relação. Agora, o Marco desenvolveu bem. O Marco acreditou no nosso trabalho. Eu senti hoje o Marco pior do que no jogo passado. Mas eu senti o Marco muito inteiro no jogo do Brusque. Tanto que eu nem mexi nele. Nem mexi, porque ele estava inteiro, marcou, nós com um homem a menos, bateu de um lado, bateu de outro. Quer dizer, o treinador, a referência do treinador é essa. E a partir do momento que me passaram que o Marco fez fez o contrato, eu conversei com ele uma vez. Eu não tenho mais o direito de conversar com ele. Vai mudar o quê? Ele vai rasgar pré-contrato? Porque se ele rasgar o pré-contrato, o empresário vai ficar mal com o clube. O empresário está aqui hoje para ver a cobrança nele. O empresário vai estar aqui essa semana para ver o esculacho que vão fazer com ele. Não estou discutindo. A crítica. Joga o cara lá no meio, meu irmão. Joga o cara lá, ó, aos leões, em casa, tranquilo, escritório, ar-condicionado e o jogador... Dinheiro no bolso. Posso falar verdadeiramente e sem qualquer problema. Não dependo de empresário para ser treinador com 40 anos de futebol. Nunca dependi. Tenho hoje uma agente, menina nova, de família, porque a família dela é do futebol. É do futebol a família dela. É a família Figue, é a neta do Juan Figue. Porque eu escolhi a dedo uma pessoa que quer progredir juntamente, que eu estou progredindo ainda, com o Guilherme, que vai ter uma carreira maior do que a minha, em tempo, agora para frente, sabe? Mas quem decide a minha vida sou eu. Sou eu. Sou radicalmente contra. Pode falar o que quiser, pode me queimar, pode achar que o Hélio é isso, é aquilo, você tá entendendo? Não tem acordo. E principalmente empresário, você entende? Pequeno. Porque esse pequeno, meu irmão, enquanto ele não vê o dinheirinho na mão dele, o grande não.
O grande pega um jogador, investe nele, sabe que vou deixar ele 3 anos ali, ó, esse jogador só vai me interessar mesmo, vou começar a ganhar dinheiro com ele daqui 3 anos. Esse pequenininho, esse meia boca, meu irmão, quer o dinheiro na mão. E o Marcos, conselho ele teve de pessoas importantes que tem uma história no futebol, né? Eu não posso, e eu falo isso para eles, aproveite um Auremir, aproveite um Vinícius, aproveite um Muriel, essa convivência com esses jogadores traz coisas boas, né? Só que o empresário consegue fazer a cabeça deles mais do que qualquer um. E que ele seja feliz. Eu não sei qual vai ser a decisão que eu vou tomar daqui para frente, gosto dele, tenho um carinho especial por ele, conheci pai, conheci mãe, conheci tia, nas oportunidades que nós jogamos em Curitiba, Menino bom. Eu com o CRB, esse ano, tanto em Florianópolis, quanto até mesmo em Santo André, do jogo do São Bernardo, a família dele estava, em Brusque, a família dele estava, são pessoas boas, o Marcos é um menino bom. Agora, ele escutou mais um empresário do que os seus amigos, e a vida que segue feliz. E nós vamos ficar aqui sofrendo, temos condições de resolver? Temos. Vamos buscar a solução? Vamos. Não sou de me entregar? Não sou. Mas hoje, sinceramente, eu estou arrebentado com tudo isso de resultados que eu estou tendo. É, meu amigo, não é mole não, viu? Jogou a M no ventilador e aí, mais uma vez, o resumão geral. Náutico afundado na terceira colocação, vai para 2 jogos longe dos aflitos, deve no máximo somar 1, 2 pontos e olhe lá. Deve já ficar eliminado, chegar aqui nos aflitos eliminado. Marco Antônio fora do clube, já tem pré-contrato assinado com o CRB, não estava jogando nada nessa fase agora de reta final de Série C, nessa segunda fase da Série C. Patrick Alan fora da temporada, Vinícius é desfalque, confusão no aeroporto. Cara, que fase! Isso é só uma fase ruim. Que fase do Tibuzinho, viu, meu irmão? É tromba das grandes. Aguardar. Cena para os próximos capítulos no próximo sábado contra o Guarani. Aliás, contra a Ponte. Vamos ver no que é que vai dar. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações também. Valeu, gente.